Amém, amém. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Adorado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, nós vamos ler um texto para a nossa meditação nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 17. Joel capítulo 2, versículo 17. Leremos 3 versículos para a nossa meditação. Verso 17, 18 e também o 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Até aí, queridos, até aí. Meus amados, o texto em que lemos, o tema da mensagem é um lugar de lágrimas. Quando você lê a palavra de Deus neste texto do profeta Joel, percebe-se claramente que esta palavra é uma palavra de despertamento. Na verdade, o livro do profeta Joel, ele traz 3 grandes mensagens. E essas 3 grandes mensagens, elas estão no capítulo 2 do livro de Joel. A primeira grande mensagem é um alerta para o grande dia do Senhor. A primeira grande mensagem é um alerta para o grande dia do Senhor. A outra mensagem é uma promessa de efusão do Espírito, do derramar do Espírito. E a outra grande mensagem é esta que é o tema da mensagem nesta noite: um chamado ao quebrantamento espiritual. Quando você lê, por exemplo, o verso 12 deste capítulo 2 do livro de Joel, ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Observe que, na verdade, Deus está suscitando, está despertando o seu povo para um momento novo na sua presença. E o verso 13 ainda diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Havia um costume judaico, em um gesto de profunda indignação, o judeu costumava pegar na ponta de suas vestes e rasgá-las. Aquilo demonstrava uma indignação profunda. E o Senhor então vai falar a este povo que trazia esse costume, dizendo: rasgai não as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Deus não estava interessado em atitudes exteriores. O que Deus queria não era uma atitude exterior, isto é, rasgar a veste. Deus queria uma atitude interior, rasgar o coração. Atitudes exteriores as pessoas podem ver, mas rasgar o coração só quem vê é Deus. E na verdade o Senhor queria mostrar àquele povo, e não obstante podemos dizer, o Senhor quer mostrar a nós também. Nós vivemos um tempo em que a igreja precisa ser despertada. Nós queremos trazer este alerta de Deus no livro do profeta Joel para os nossos dias. Na verdade, irmãos, quando você abre o livro de Joel,
ele começa com uma pergunta. Ele começa com a seguinte pergunta: aconteceu isto em vossos dias? É a pergunta que Deus faz. E o Senhor começa então a enumerar uma série de circunstâncias, uma série de assolações que estavam sobre o povo. E o Senhor começa a enumerar dizendo que a semente havia apodrecido debaixo dos torrões, os armazéns foram derribados, as ovelhas estavam sem pasto, os rios se secaram. Olha o caos espiritual que estava vivendo. Olha como Deus via aquela nação. E é por isso que o Senhor agora vai despertar o povo dizendo: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Isto é, o povo de Deus não podia viver de aparência. O povo de Deus tem que viver na sua essência. O que Deus quer de nós não é simplesmente propaganda de um rótulo denominacional, mas Deus quer de nós o entendimento de que Ele quer se relacionar conosco, de que Ele quer habitar no nosso coração, que Ele quer fazer em nós morada. E então o livro começa dizendo de tantas assolações, e diante daquela cena terrível vista por Joel, agora Deus então diz a ele: Joel, o povo tem que chorar, o povo precisa prantear, o povo precisa compreender como estão afastados de mim, como estão distantes do meu querer e da minha vontade. E em especial o texto em que lemos, irmãos, é o texto em que Deus, Ele dirige a sua palavra agora aos sacerdotes, isto é, aos líderes espirituais do povo de Deus. Era exatamente aos sacerdotes, a liderança, que Deus agora queria tratar com aquele povo. Deus queria mostrar então que os sacerdotes, eles precisavam ter uma postura diferente daquela que estavam tendo. O texto em que lemos, ele inicia dizendo: chorai, chorem sacerdotes, chorem. Havia motivo de choro. Deus estava mostrando assim uma cena terrível, uma cena caótica, uma desolação. E diante daquela desolação, Deus estava dizendo: não é possível que os sacerdotes não chorem. Não é possível que os líderes espirituais da nação não se comovam, não entendam que alguma coisa precisa ser feita. Esse texto me chama a atenção num aspecto, porque Deus não diz para o sacerdote chorar apenas. Antes da oração, Deus diz: chorem. Chorem, sacerdotes, ministros do Senhor, e digam, isso é, depois você ora, primeiro você chora. A grande verdade é que estamos vivendo dias, trazendo esta palavra para os dias atuais, para os líderes religiosos do nosso século. Existem poucas lágrimas. Os púlpitos, existem poucas lágrimas nos púlpitos. Não são muitos os joelhos que se dobram. Na verdade, quando se olha o mundo em que nós estamos vivendo, não é diferente daquilo que Deus estava mostrando para Joel. Uma desolação completa. Nós vivemos em uma geração distante de Deus. Meus irmãos, estima-se, preste atenção nesta palavra, estima-se que dentro de poucos anos, o Brasil será um país predominantemente evangélico. O número de evangélicos cresce assustadoramente, a cada dia, a cada ano. A pergunta que eu vos faço é: será que cresce no livro da vida o número dos salvos na mesma proporção? Será que as pessoas estão entrando nas igrejas e verdadeiramente se convertendo a Cristo e querendo ter uma vida reta diante de Deus? Ou simplesmente as pessoas estão entrando e saindo em busca da bênção de Deus e não do abençoador? Hoje se vê uma prática no meio evangélico em que as igrejas, elas tornaram-se
verdadeiras casas de shows, casas de espetáculos. Os púlpitos tornaram-se balcões de negócios. Os pastores tornaram-se coaches. Não tem cheiro de ovelha. Não amam a ovelha. Não choram pela ovelha. Não se preocupam com a ovelha. Não olham para aqueles que estão perdidos, estão dentro da igreja, mas estão em pecado. E se Jesus vier arrebatar a igreja, não subirão e não entrarão no céu. Nós não estamos brincando de evangelho. É importante que entendamos que deve haver lágrimas. A igreja brasileira, ela precisa de chorar aos pés de Jesus. A igreja precisa de sentir como o homem está distante de Deus. E como as igrejas estão afastadas do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está muito distante de algumas práticas que são comuns nos nossos dias. O verdadeiro evangelho não é o evangelho da disputa. Não é o evangelho do rótulo. É o evangelho do reino. Não é o evangelho da placa. É o evangelho do nome santo de Jesus. É aquele que morreu na cruz pelo nosso pecado. É aquele que nos salvou em uma eterna redenção. E é exatamente dentro deste viés que Deus vai dizer agora: chorem, sacerdotes, ministros do Senhor, chorem. Existem poucas lágrimas. A igreja brasileira chora pouco por salvação de almas. As pessoas, quando entram nas igrejas, entram muitas vezes interessadas em serem abençoadas. A sua maior necessidade não é a cura que você precisa. A sua maior necessidade não é jovem, não é arrumar um namorado. A sua maior necessidade não é possuir um carro novo, nem comprar um apartamento de frente para a praia. A sua maior necessidade é Cristo. A sua maior necessidade é se converter a Jesus Cristo, reconhecer o seu pecado, reconhecer quão miserável nós somos e como o homem está distante de Deus. Se a igreja brasileira não se mover em lágrimas, nada muda, irmãos. E nós não queremos uma igreja que seja morna, apática, fria espiritualmente. Nós não queremos viver em uma igreja onde temos apenas um rótulo de crentes. Não, nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nada terá valido a pena. Nada terá valido a pena. Era melhor não termos sido crentes. Era melhor não termos conhecido o nome de Jesus, do que conhecer o nome de Jesus e viver uma vida cheia de pecado, viver uma vida acomodada, crentes que não oram mais, crentes que não leem a Bíblia, crentes que não se santificam, crentes que não se consagram. A maior necessidade não é pelo pão que perece, é pelo pão da vida. Quando o adversário foi tentar Jesus, ele disse: tu podes orar para que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava há 40 dias sem comer. Era natural que ele tivesse fome. E então Jesus vai proferir, repreendendo o inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós precisamos entender é que a nossa vida depende da palavra que sai da boca de Deus. Queremos viver um verdadeiro evangelho. Queremos jovens nas igrejas, sendo jovens santos, jovens que se consagram, jovens que se entregam. Na verdade, irmãos, a igreja brasileira, ela está muito mais parecida com o mundo do que tudo. O número de divórcios na igreja é tanto quanto, ou parecido, semelhante ao número de divórcios no mundo. Jovens que engravidam, ainda não casaram-se, mas estão grávidas. Está acontecendo dentro das igrejas. Chorem, sacerdotes. Será que não há um mover do Espírito nesta hora, para que homens e mulheres dobrem os seus joelhos e em lágrimas peçam misericórdia a Deus, para que Deus mude esta situação? Chorem, sacerdotes. Se não houver choro, não há mudança. Se não houver oração e vida santificada no altar de Deus, não haverá mudança na igreja. Nós da Igreja Cristã Reformada não temos interesse em estarmos espalhados no mundo inteiro, não temos esse interesse.
Não temos esta pretensão. Nós temos sido procurados por pessoas no Brasil inteiro e no mundo. Todavia eu quero dizer a estes agora de uma maneira especial. Antes de você querer estar conosco, assista bem as mensagens que estão sendo trazidas. E depois de você assistir, você tome a sua decisão, se é isso que você quer. Se verdadeiramente esse é o evangelho que você quer viver. Porque se for outro, segue o seu rumo. Deus quer despertar a sua igreja para uma consciência nova. Se os sacerdotes não mudarem as suas atitudes, a herança será entregue ao opróbrio. A herança está sendo entregue à vergonha. Que herança é essa, pastor? A salvação, a vida eterna, a morada celestial. Meus irmãos, a mensagem central do evangelho, ela não pode mudar. As igrejas hoje, elas estão muito preocupadas em disputas, em denegrir o outro, em achincalhar as pessoas, em dizer que ninguém presta, isto é, nós somos os últimos aqui, ninguém há como nós. Eu me lembro de um personagem bíblico que pensou assim, Elias, o grande profeta Elias. E quando ele achou que só ele havia restado, Deus disse: Elias, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, Elias. Tem muito crente, irmão. Tem muita gente que ainda quer Jesus Cristo. Tem crentes que ainda querem santificar as suas vidas. Tem homens e mulheres que ainda querem chorar diante do altar de Deus e dizer: muda esta situação, só tu tens poder para mudar. Não entregues a tua herança, Senhor, ao opróbrio. Não entregues a tua herança à vergonha. Não entregues a tua herança. Nós vamos lutar, irmãos. A palavra nesta noite é um despertamento. A palavra nesta noite é para mexer com as nossas estruturas. É para sairmos daqui amando mais a Jesus. É para sairmos daqui desejando mais servir a Ele. É para sairmos daqui desejosos do abençoador e não apenas da sua bênção. Me faz lembrar a saída do povo de Israel do Egito. Quando Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou mandar o meu anjo. O povo é de dura cerviz, Moisés. Eu não vou caminhar convosco, mas o meu anjo vai. E ele vai vos conduzir, vocês vão entrar na terra, vocês vão tomar posse da terra. Moisés então diz: Senhor, não nos faça subir daqui, se não fores conosco. Moisés estava dizendo: o que nós queremos não é apenas a tua bênção, Senhor. O que nós queremos é a tua presença. O que queremos é o Senhor em nós. É a tua presença conosco e não apenas aquilo que tu podes fazer por nós. Infelizmente a igreja mudou. A igreja está mais preocupada com aquilo que Deus pode fazer do que em servir a Deus. Não importa, irmãos. Não importa se nós chegarmos ao final da vida e subirmos para o céu em lágrimas. Importa subirmos. Não importa aquilo que haveremos de perder nessa vida, importa que o bem mais precioso que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário, a vida eterna em Cristo, é isso que nós não podemos perder. Chorem, sacerdotes, ministros do Senhor. E o profeta Joel diz onde os sacerdotes deveriam chorar. Um lugar de lágrimas, entre o alpendre e o altar. Entre o alpendre e o altar é um lugar de lágrimas. Entre o alpendre e o altar era o caminho que o sacerdote fazia. Os sacerdotes faziam exatamente aquele caminho do alpendre, do pórtico do templo, do alpendre do templo até o altar do holocausto. Aquele trajeto era um trajeto do sacerdote. Certa vez Jesus Cristo estava ali. A Bíblia diz que era inverno. E Jesus estava andando no pórtico, no alpendre do altar, no alpendre do templo. E diz a Bíblia que Jesus estava ali olhando. Do pórtico era possível ver o altar. A Bíblia não diz o que Jesus estava pensando.
A Bíblia não diz muitas coisas acerca desse assunto, apenas que ele estava andando ali no pórtico e era inverno. Dali podia se ver os sacerdotes sacrificar o cordeiro. Ele sabia que em breve ele seria o cordeiro que seria sacrificado. Ele sabia que em breve ele entraria para cumprir nele toda a ira, a santa ira de Deus recairia sobre ele, o inocente de Deus. Um dia, Jesus deixou o pórtico, o trono, e desceu até o altar do holocausto, até o Gólgota. E a palavra de Deus diz que os sacerdotes deveriam chorar entre o pórtico e o altar, entre o alpendre e o altar. Existe um lugar para o choro, existe um lugar para as lágrimas. O lugar para as lágrimas é entre o alpendre e o altar, entre o pórtico, o lugar que Jesus deixou a glória do Pai, e o altar do holocausto, o Gólgota, o lugar em que ele foi sacrificado pelo meu pecado. É exatamente esse o percurso que os sacerdotes deveriam fazer, chorando, dizendo: não entregues a tua herança, Senhor. Eles deveriam orar a Deus e em lágrimas dizerem: não entregues a tua herança ao opróbrio, porque as nações vão escarnecer de nós. O que eles vão dizer? Onde está o seu Deus? Será que Deus não opera mais? Irmãos, nós queremos viver aquilo que a igreja primitiva viveu. Queremos viver o evangelho que Pedro viveu, que Paulo viveu, que João viveu, que Tiago viveu. E isso não é fácil. Jesus nunca prometeu facilidades. Jesus nos prometeu uma vida eterna. Jesus nos prometeu o céu. Ele não disse que aqui embaixo seria fácil, mas nós viveríamos aqui embaixo e deveríamos, quando vermos a vexação, quando vermos a assolação, deveríamos chorar, dizendo: não entregues a tua herança, Senhor. Nós estamos dando um brado aqui nesta noite. A herança não vai ser entregue. Nós, enquanto estivermos aqui, enquanto Deus nos permitir ter fôlego de vida, nós diremos: importa servir ao Senhor, importa a eternidade que Tu reservaste para nós, importa proclamarmos o nome de Jesus, importa dizermos que Tu és o nosso Salvador e subjugamos a nossa vida ao Teu querer, à Tua vontade. A tradição religiosa de Israel fizeram com que eles não conhecessem ao Messias. Quando Jesus se revelou, eles não conheceram quem era. Hoje nós vivemos em uma geração onde as igrejas, tantas coisas estão acontecendo dentro dos templos, onde o comércio está sendo evidenciado a cada dia nos templos. Que coisa triste. Onde disputas pelo poder de tantas religiões, na verdade, é a tônica do momento. Homens que perderam a sensibilidade. Homens que não pregam o reino, pregam o rótulo. Irmãos, nós precisamos pregar o reino. Precisamos de viver o verdadeiro evangelho. E só se vive com lágrimas. É entre o pórtico e o altar. Se nós não entendermos que um dia Jesus deixou o pórtico, o trono da sua graça, da sua glória, e foi até o altar do holocausto por mim. Foi por mim. Foi por mim que Ele morreu. Foi por você que Ele se entregou. Nós precisamos de zelar por esta salvação. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? A igreja fiel, ela precisa dizer: o nosso Deus está vivo. Nós vamos chorar aos pés dele, nós vamos orar e jejuar e santificar as nossas vidas e nos debruçarmos da palavra de Deus. E nós cremos que Deus reverterá. Deus tem poder para reverter qualquer situação. Queremos ver homens e mulheres entrando pelas igrejas e tendo as algemas de seus braços e pés sendo quebradas, as algemas do pecado sendo soltas, homens viciados sendo libertos, pessoas dobrando os joelhos em lágrimas se rendendo a Jesus. Meus irmãos, nós queremos esta igreja. Se queremos, precisamos buscar com lágrimas. Se queremos ver o poder de Deus, precisamos buscar com lágrimas.
não podemos viver um evangelho apático. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Infelizmente, muitas vezes as igrejas, elas estão repletas de pessoas que entram com vestes sensuais. Parece que vão para a festa. E não para se apresentar diante de um Deus que é santo. Quantas pessoas são escravos do pecado dentro das igrejas? Quantos homens estão nos púlpitos com a sua mente contaminada? Quantas pessoas estão acessando pornografia na internet e ainda com rótulo de crente, tendo função na igreja? Chorem, sacerdotes, ministros do Senhor. O céu não é uma brincadeira, irmãos. Ser igreja de Jesus Cristo não é simplesmente colar um rótulo na sua testa, mas é ter o seu nome escrito no livro da vida. Às vezes há tantas pessoas que estão tão aprisionadas a novelas, aprisionadas a tantas coisas, e você não sabe por que determinadas práticas começam a entrar na vida da família. Você não sabe por quê? Porque brechas estão sendo dadas, porque há uma complacência com o pecado, porque afinal de contas nós não precisamos ser tão assim, pastor. Ei, irmão, eu quero trazer à sua memória a igreja do primeiro século, a igreja daqueles irmãos que morreram nas arenas, a igreja que nas arenas, enquanto as feras eram soltas, eles cantavam hinos de louvor a Deus, e homens que estavam assistindo aquele espetáculo desciam e também se entregavam, porque queriam viver aquela fé. Eu quero trazer à memória os morávios, os valdenses, os puritanos. Onde está a igreja brasileira? Ela precisa de uma reforma, ela precisa de chorar, ela precisa de derramar suas lágrimas no altar de Deus, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Não queremos uma igreja morna, fria, doente, míope. Queremos uma igreja viva. Queremos viver os dias da nossa vida servindo ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Chorem, sacerdotes, entre o alpendre e o altar, entre o pórtico e o altar. É o lugar do fiel, é o lugar das lágrimas, é o lugar em que Deus muda sentenças, é o lugar em que Deus muda diagnósticos, é o lugar em que as coisas acontecem, entre o alpendre e o altar. Eu quero conclamar você no encerramento deste culto, dizer ao Senhor: eu quero uma mudança de vida, Senhor. Eu quero a partir de hoje viver uma vida diferente. Eu quero a partir de hoje ter uma experiência nova contigo. Eu quero te sentir mais. Eu quero chorar para que vidas sejam salvas. Quanto tempo, irmão, você não chora para homens e mulheres se converterem? Às vezes você chora para Deus abrir uma porta, chora para Deus te dar um carro novo, chora para Deus te dar mais prosperidade. Você não está em possibilidade de chorar por isso? Pode orar e pode chorar. Mas a igreja não existe para isso. A igreja existe para proclamar o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, é para isso que a igreja existe. É para chorar entre o alpendre e o altar. Um lugar de lágrimas, um lugar de mudanças, um lugar onde Deus opera maravilhas, um lugar onde a terra assolada vai ser transformada em um lugar fértil. E o verso 18 diz: então, depois do choro, depois da oração, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Olha como o choro teve resultado, olha como essa oração foi respondida. Não é aquela oração formal, irmãos, mas oração com lágrimas. Eu quero convidar todos que estão assistindo
antes de você dormir nessa noite ainda, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, eu quero viver como igreja. Senhor, eu quero experimentar o verdadeiro evangelho. Senhor, eu quero que esta palavra entre em mim, faça morada em mim. Eu quero chorar entre o alpendre e o altar. E eu quero ver, não retires, Senhor. Não retires a herança. Não permita que a herança seja entregue. Tiago capítulo 4, verso 9 diz: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. O apóstolo Paulo também diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 14: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Quando as pessoas hoje estão muito preocupadas em gloriar-se pela placa da sua igreja, glorie-se por Cristo, irmãos. Glorie-se por aquele que morreu na cruz por você. Eu quero encerrar trazendo à memória o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9. A Bíblia diz que um homem vestido de linho fino, que trazia um tinteiro de escrivão à sua cinta, ele saiu no meio da congregação, e ele saiu para marcar os homens, e ele marcou todos os homens que suspiram e gemem por causa das abominações cometidas. Aquele homem vestido de linho, com tinteiro à sua cinta, todos aqueles que gemiam e suspiravam e não se conformavam com as abominações que eram cometidas, aqueles homens foram marcados por ele na sua testa. E por terem sido marcados na sua testa, ficaram livres do juízo que veio logo em seguida. Pecado continua sendo pecado. Abominação ao Senhor continua sendo abominação ao Senhor. Se queremos viver uma vida na presença de Deus, se é o céu que desejamos, precisamos de ter uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Não queremos um evangelho míope, caolho, distorcido, de contendas, de placas, de rótulos, de títulos, de promoções, de propagações, de propaganda. A que ponto chegou o evangelho? Verso 19, a promessa de Deus: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo. Olha bem, irmãos, à medida que há choro, há lágrimas e há oração, o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, eis que vos envio mosto, eis que vos envio óleo, dele serei fartos, e não mais o entregarei ao opróbrio das nações. Oh, que maravilha! A igreja vai ser abastecida por Deus. Se houver lágrimas e oração e uma vida reta diante de Deus, nós seremos abastecidos com o trigo, com a palavra do Pai, com o mosto, o sangue inocente derramado pelo Filho, e com o óleo, o azeite, a unção do Espírito Santo, a trindade augusta que sustenta a igreja, que alimenta a igreja, que fortalece a igreja e que traz esperança para a igreja. Nós sabemos que os nossos dias são poucos aqui na terra. Em breve nós não estaremos mais aqui, mas a igreja não será entregue ao opróbrio das nações, porque Deus vai fartar a sua igreja de bênçãos: trigo, mosto e azeite. Essa igreja que chora, que clama, que ora, que busca, é uma igreja farta de bênçãos. Enquanto um povo caminha na contramão da palavra de Deus, há um povo caminhando sabendo: em breve eu olharei para o céu e a minha redenção está próxima, eu verei o meu Senhor. Que vivamos a cada dia, queridos, a verdadeira palavra de Deus, que vivamos o verdadeiro evangelho, e que hoje ainda apresentemos as nossas vidas em um desejo ardente de servi-lo melhor a cada dia. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e seja engrandecido o nome de Jesus na vida de cada um de nós.